gente entrando. O Miguel entrou. O Miguel entrou. Fala, Noé. Miguel? Miguel morreu, só pode. Se afogou. Daí? Entrou. Beleza, então. Então lá. Então, na página, repetindo, 555, coerência, coesão e coerência, tá? As relações semânticas. O que é coesão e coerência? Daí vocês usam bastante quando a gente faz a produção de texto, né? Que todo texto tem que ter coesão e tem que ter coerência, né? As relações semânticas dentro da coesão e da coerência, a gente fala sobre a semântica. O que é semântica? Semântica, ele vai estudar a relação entre o conteúdo e o seu significado, né? Identifica o sentido provocado por uma palavra, uma sentença ou um texto, quando inseridos em determinado contexto. Eu falei, dentro de uma produção de texto, dentro de uma redação, né? A gente vai usar bastante a semântica para deixar o texto mais claro, né? Objetivo, sem repetição, né? Sem repetição, evitando também uma ambiguidade. Entende-se como estudo do significado das línguas e focaliza o significado das palavras das sentenças em determinado contexto. Opa, pula. Um pouquinho quer pular. Será que a internet ficou fraca? Um pouquinho, gente. Opa, aí. Aí nós temos denotação e temos a chamada conotação. Denotação é linguagem que a palavra é utilizada em seu sentido próprio, né? Sentido literal, original, real, sentido objetivo. Às vezes caracterizado como sentido do dicionário. Então, a denotação é a palavra dita, né, no sentido, no próprio dicionário. Diga assim, o cachorro da vizinha fugiu esta semana. Eu falo, os domadores conseguiram enjaular a fera. Já a conotação é uma linguagem que a palavra é utilizada no sentido figurado, tá? Subjetivo expressivo. Aquele homem é um cachorro, tá? Então veja a diferença. Denotação é o sentido real, o sentido que a gente usa no dicionário, né? E a conotação é o sentido figurativo. Aquele homem é um cachorro. Quando eu digo que aquele homem é um cachorro, não estou dizendo que ele é um cachorro, animal, cachorro, né? Está no sentido figurado. Ele ficou uma fera quando soube da notícia, né? Fera, a gente sabe que é um substantivo. No sentido figurado, eu digo que ele ficou uma fera. Caraca, não quer pular. Vai. Aí dentro da coerência, da coesão, né, da semântica, a gente vai começar a falar sobre antonímia, sinonímia, sobre os homônimos, perfeitos, imperfeitos, homófonos, homógrafos, etc. e tal. A antonímia é a relação que ocorre quando duas ou mais palavras não são necessariamente contrárias, mas ao serem colocadas dentro de um contexto, elas assumem o sentido de antônimos. Mônica é uma pessoa caridosa, já seu irmão Marcos, ele é agressivo, tá vendo? Quando falo, não antonímia não quer dizer ao certo que seja assim, se refere a estudos sobre as palavras antônimas, tá? É o ramo das palavras antônimas. Ele provém do grego, tá? Que corresponde à união de palavras, antes quer dizer algo contrário ou oposto, né? E onímia
quer dizer o nome. Então, veja, Mônica é uma pessoa caridosa, né? O oposto, Marcos é agressivo. Marcos é um homem mau, já Mônica é uma pessoa boa, tá vendo? Mal e boa. Economizar, gastar, né? Outros tipos de palavras. Bem e mal, bom e ruim, tá? Chamado de antonímio. Aí nós temos a seguir, aí na apostila de vocês, tem mais alguns exemplos ali na tabelinha abaixo, tá? Veja na tabela abaixo os principais antônimos ali. Aberto e fechado, alto e baixo, amor e ódio, ativo e inativo, tá? Espero que vocês abram a apostila quando eu estou dando aula, não sei se vocês estão fazendo isso, por isso que eu estou dando a página. Que aqui é mais um resumo mesmo que a gente está fazendo, né? E para tirar dúvida. Aí nós temos a sinonímia. Sinonímia acontece quando duas palavras com significados diferentes são colocadas em um contexto em que passam a ser sinônimas. Tá vendo? Antonímia, antônimo, sinonímia, o sinônimo. Isso quer dizer que não são palavras sinônimas, mas dentro daquela determinada oração assumem significados iguais. A paz e a tranquilidade reinavam na casa de Marcelo. A ponte da esquina quebrou porque era frágil e fraca, tá? Então, veja, paz e tranquilidade, elas não são, assim, claramente sinônimos, mas dentro do contexto, tá? Dentro do contexto, paz e tranquilidade, elas dão uma ideia que assumem significados iguais, tá? Ponte da esquina quebrou porque era frágil e fraca, tá? Cômico, é engraçado. O débil, um fraco, um frágil. Distante, afastado, remoto, tá? Cuidado com essas expressões que não são sinônimos, apenas elas estabelecem uma relação de sinonímia dentro de um contexto, né? Então, o que eu falei, elas não são sinônimos, estou dizendo que paz e tranquilidade sejam sinônimos, mas dentro do contexto, né, elas estabelecem uma relação de sinonímia. Heteronímia ou heterônimo. Já estamos na página 556. Palavras de sentido genérico, ou seja, palavras cujos significados não são mais abrangentes do que os hipônimos. Tá? Animais é hiperônimo de boi e de cavalo. Legume é hiperônimo de chuchu e de beterraba. Galáxia é hiperônimo de estrelas e planetas. Ferramenta é hiperônimo de chave de fenda e de alicate. Doença é hiperônimo de febre e de reumatismo, tá? Então, são palavras de sentido genérico, tá? E os significados delas são mais abrangentes, tá? Do que os hipônimos. Hiponímia ou hiponômio. Palavras de sentido específico, ou seja, palavras cujos significados são hierarquicamente mais específicos do que de outros. Laranja e morango são hipônimos de fruta, tá vendo? Vermelho e azul, hipônimos de cor. Brócolis e espinafre, hipônimos de verdura. Flores e jardins, hipônimos de flora. Gripe e resfriado, hipônimos de doença. A polissemia, tá? Na página 557. O que é uma polissemia? É quando uma mesma palavra tem seu sentido alterado ao ser usada em situações diferentes ou com intencionalidades diferentes. Dizemos assim que essa palavra é polissêmica, né? Existe então uma polissemia. O compositor escreveu a letra da canção para seu filho, tá? Veja, nessa frase aqui, a palavra letra, tá? A gente sabe que a palavra letra tem um sentido, né? Mas dentro da frase, né, ela foi alterada, tá? Porque depende muito da situação, do contexto. O compositor escreveu a letra da canção para seu filho. A letra H é a oitava em nosso alfabeto. Sua letra é muito bonita. Então, tá vendo? As três palavrinhas ali, letra, 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 né? Em situações diferentes, ela tem significados diferentes. A mãe vale pelo sono do filho doente, o barco. Ai, desculpa, a mãe vale. A mãe vela pelo sono do filho doente,
O barco, a vela, foi removido pelo vento e quando acabou a luz, a menina acendeu uma vela. Tá vendo? 3 palavrinhas aqui. Vela, as mesmas palavras, mas significados diferentes porque depende do contexto da frase, o que ela está dentro da frase. Nós temos as chamadas palavras homônimas, tá? Os homônimos são palavras que possuem a mesma pronúncia, que são chamadas homônimas homófonas, né? E elas possuem a mesma grafia, que são chamadas homônimas homógrafas, tá? Entretanto, possuem significados diferentes. Os homônimos perfeitos são palavras que possuem a mesma grafia e a mesma sonoridade na pronúncia, claro, com significados diferentes. Então, veja, caminho e tem caminho. Caminho, o caminho é longo, né? Esse caminho é substantivo. Eu caminho todos os dias no parque, ele é verbo. Então, veja, eu pronuncio da mesma forma e eu escrevo da mesma forma, só que tem significados diferentes, né? Então, são chamados de homônimos, né? Perfeitos. Mesmo som, mesma grafia, significados diferentes, tá? Cedo, né? Eu cedo a minha vaga. Ele é verbo. Cedo, advérbio de tempo. Acordo cedo, todos os dias. Do mesmo som, mesma grafia, tá? Homônimos perfeitos. E assim vai. Livre, adjetivo, um livre verbo. Apontar no sentido de anotar, né? E apontar no sentido de fazer a ponta. Caça é uma presa e caça no sentido de caçar. Caro, prezado, querido, né? A gente coloca numa carta, né? Uma correspondência, caro, amigo, né? E caro que custa muito dinheiro. Faculdade, instituição de ensino, e uma faculdade seria também uma capacidade intelectual. Então, veja, palavras com a mesma grafia, o mesmo som, né? Com significados diferentes, é claro, são chamados de homônimos perfeitos. Aí nós temos os homônimos homógrafas. Tá? O que é homônimo homógrafo? São palavras que apresentam a mesma grafia, ó, vem de grafo, grafo vem grafia, apresentam a mesma grafia, embora possuam pronúncias e significados diferentes. Assim, são escritos da mesma forma, mas apresentam significados diferentes e são pronunciados de forma diferente. Então, homônimas, homógrafas, grafos vem de grafia, tá? Então, diz homônimas, homógrafas, a mesma grafia. Veja, acerto e acerto, tá? Olha, possui, acerto no caso, né? Acerto é uma correção e acerto é verbo, tá? Eu escrevo da mesma forma, a mesma grafia, mas eu tenho som diferente. Acordo é uma combinação e acordo do verbo acordar. Escrevo da mesma forma, mas a pronúncia é diferente. Apoio e apoio. Apoio, suporte, apoio, verbo. Vendo? Boto é o golfinho e boto, verbo botar. Choro, de pranto, e choro, verbo chorar. Colher, que é um talher, e colher, do verbo apanhar. Começo, que é o princípio, e começo do verbo começar. Tá vendo? Elas escrevem da mesma forma, tá? Só que a pronúncia é diferente. Então, eu vou ter as homônimas homógrafas. Já as homônimas homófonas, ó, fono vem de som, tá? Então, são palavras que apresentam grafia diferente, mas têm o mesmo som e significados diferentes também. Acender. Acender é iluminar, por fogo. E acender no sentido de subir. Eu escrevo de forma diferente, mas o som é o mesmo. Então, homófona. Tá? Apressar, ajustar preço, colocar preço em algo, né? E apressar no sentido de acelerar. Eu falo apressar, você cedilha e fala apressar com 2 S. Mesmo som, mas grafias diferentes. Caçar, que é perseguir, que é procurar, e caçar no sentido de anular, né? Vou caçar o mandato do vereador, tá? No sentido de anular, vou anular o mandato dele. Verbo ceder, né? Ele cede, luta, cede, com C, e cede
E sede, lugar onde se fixa, né? A nova sede da escola, né? Sexto é um balaio, e o sexto com X, que é um número ordinal referente a 6. Então, veja, sexto com C e sexto com S. Elas são homófonas, porque elas têm o mesmo som, mas se escrevem de forma diferente, com C e com S. Intenção de propósito e intenção com S. Tá? Passo, palácio, né? E passo, o movimento dos pés. Então, homônimas, homofonasas. Então, é só decorar. Homônimas, homógrafas, grafo, vem de grafia, a mesma grafia. Homófonas, fono vem de som, o mesmo som. Caraca. Aí, opa, voltar aqui nos parônimos. Parônimos, tá? Parônimos é relação que estabelece entre palavras que possuem significados diferentes, mas não são muito parecidas na pronúncia e na escrita, tá? Então, veja, parônimos, elas não são muito parecidas. Tem alguma coisinha só que são parecidas. Por exemplo, absolver é perdoar e é inocentar. E absorver é aspirar e sorver. Então, veja, elas têm significados diferentes, mas elas não são muito parecidas quando a gente pronuncia e quando a gente escreve, né? Absolver e absorver. Apóstrofe é uma figura de linguagem e apóstrofo um sinal gráfico. Aprender, tomar conhecimento e aprender, capturar e assimilar. Arrear, sentido de pôr arreio e arriar, descer e cair. Ascensão, uma subida, e assunção, elevação de um cargo. Bebedor, aquele que bebe, e bebedouro, local onde se bebe. Né? São palavras diferentes na escrita, diferentes na grafia, né? E no som também. Elas não são muito parecidas, não. Cavaleiro e cavalheiro. Cavaleiro é aquele que cavalga e cavalheiro é um homem gentil. Comprimento é uma extensão e cumprimento uma saudação. Deferir, atender e diferir, distinguir-se, divergir. Dilatar é denunciar, dilatar, alargar. Descrição é um ato de descrever e descrição, uma pessoa reservada ou aquela que tem prudência, tá? Então, gente, por hoje é isso. Tá? Por hoje é isso. Vocês têm exercício na página 559. Pode resolver, que a gente vai fazer em casa e a gente vai corrigir, tá? Na próxima aula eu corrijo esses exercícios aqui da página 559 e a gente comenta sobre ele. Beleza? Oi? Beleza, Sim. Gente, vocês estão quietinhos, que daí depois eu não sei se vocês estão ouvindo ou não, se deu problema no som, alguma coisa. tá bom. Então tá bom. Então a gente vai conversando daí, tá? E depois, assim que eu tiver certinho lá o canal do YouTube, aí eu passo para vocês daí o link, tá? Eu mando por e-mail e eu vou no grupo do WhatsApp daí, tá bom? Tá bom. Beijo, professora. Beijo, saudade de vocês. Saudade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Tchau, querida. Tem que sair?